Por que caem as grandes potências? Essa senhora aqui, ó, chamada Fiona Hill, colocou uma matéria no The New York Times falando por que caem as grandes potências. E olha que interessante, ela foi assessora do Obama, do Bush, em ordem cronológica, do Bush, do Obama e do Trump. Depois ela vem lançando aqui um artigo, tem vários livros falando sobre isso. Eu tenho aqui acesso ao New York Times em outro navegador, e lá eu peguei essa matéria e fiz um resuminho aqui para vocês. Por que ela defende que caia as grandes potências? Segundo ela, inicialmente porque há um desmantelamento institucional. Então começa uma erosão deliberada dos freios e contrapesos, há uma perda da autonomia do judiciário e da burocracia e há uma concentração do poder. Isso daí é uma das coisas que inicialmente vai gerando esse ruimento das instituições e vai lá no fim levar à queda das grandes potências. Mas eu queria fazer uma analogia aqui, ó. O Império Romano, um império que durou praticamente 1000 anos, no qual inicialmente era uma república internamente, mas externamente era um império que já dominava várias outras regiões da Europa, da África e do Oriente Médio. Ele vai se tornar um império de verdade internamente lá no final do século I a.C. e no início do século I depois de Cristo é quando realmente se torna ali um império com César, é o embrião disso, e um império com o seu sobrinho Otávio Augusto. O que acontece? A minha questão é, será que realmente está acontecendo com essa erosão das instituições uma queda da grande potência americana, ou estamos passando por um processo de transformação? A minha suspeita é que estamos passando por um processo de transformação. Mas ela diz aqui, ó, com o Trump nos Estados Unidos, nós temos a deslegitimação da mídia e do sistema mundial, teorias conspiratórias sobre fraude eleitoral, enfraquecimento dos mecanismos de controle institucional, que é o que ela falou aqui, ó, erosão deliberada dos freios e contrapesos. Nós temos, de forma geral, 3 poderes aqui no Brasil, nos Estados Unidos e tudo isso, no qual esses 3 poderes são o poder executivo do presidente, o poder legislativo dos congressistas, senadores e deputados e o poder judiciário dos juízes. Lá, os juízes, na sua maioria, foram colocados ou são apoiadores do Trump. Por isso, de 9 juízes que tem a Suprema Corte dos Estados Unidos, 6 votam, de forma geral, mais ou menos como o Trump quer. Com isso, para ela, o judiciário já está aparelhado, está tomado pelo Trump, ou pela ideologia trumpista. No Congresso, o Trump está meio a meio. Não tem a maioria, mas uma maioria dificultosa, uma maioria simples, uma maioria que não dá tanta margem, e é o que ele quer ampliar nas eleições do ano que vem, mas se ele perder essa maioria, o governo dele pode começar a ruir. E o presidencialismo de lá tem cada vez conseguido ampliar o seu poder, já que o judiciário tem dado isso para ele, e é onde ela colocou aqui, ó, que há uma deslegitimação do sistema judicial, justamente porque ele vai contra um juiz ou outro e a Suprema Corte lhe dá razão. E ela coloca o caso da Rússia, melhor, o caso da União Soviética, que a concentração de poder e o desmonte das estruturas soviéticas levaram que ela caísse lá em 1991. Outra coisa que ela coloca, que há uma crise de legitimidade devido à polarização, porque o Trump ele fomenta que ou você está com ele ou você está errado. É praticamente isso o que fomentam boa parte das direitas mais extremas hoje, e é aquele clima de nós contra eles. A desconfiança de quem pensa diferente, a desconfiança do sistema democrático. E aí ela colocou o sistema democrático, mas daí nós estamos falando da democracia dos Estados Unidos, que existe há mais de 200 anos e tudo, mas boa parte dos impérios não tiveram nenhuma democracia. É só ver o Império Espanhol, o Império Português ou o próprio Império Romano, não tinha
um sistema de fato democrático nessas regiões, ao contrário dos Estados Unidos, que começa como uma democracia oligárquica e vai se transformando em outros tipos de democracias até na atual democracia popular, em qual todas as pessoas que desejam, ou quase todas, podem emitir o seu voto, podem opinar e tudo mais. Então, estaria tendo um desmonte disso daqui. Se a gente olhar a maioria dos dados que ela colocou aqui, a gente poderia dizer que também estão acontecendo no Brasil em algumas proporções diferentes, porque enquanto lá nos Estados Unidos nós temos um crescimento do poder executivo, no Brasil nós estamos tendo um crescimento do poder judiciário. É ele quem determina no final das contas aqui no Brasil se as leis aprovadas no Congresso têm validade ou não, e agora está sendo o árbitro entre o Congresso e o Executivo. O Judiciário é, então, quem determina quem tem razão, se é o Executivo ou o Congresso, nas brigas que tem entre eles. Se é ele quem determina, se é ele quem diz que tem razão, como foi no caso do IOF aqui no Brasil, significa que ele tem mais poder. E durante algum mandato do Bolsonaro, ele várias vezes disse que tal coisa o Bolsonaro não poderia fazer, como ali dar a graça para o Daniel Silveira, interferindo diretamente no presidencialismo. E para você ver como isso é tão forte, que na discussão sobre a anistia para quem invadiu o Congresso ali, também por outras questões políticas, há uma pergunta que fica que é: se ganhar um presidente de direita, vamos lá, ganha o Tarcísio, se ele der anistia, se ele der a graça, o indulto ou outras coisas, será que será aprovada pelo judiciário ou não? Isso mostra que no Brasil, aqui, o peso, o poder judiciário tem crescido enormemente, trazendo problemas desse peso e contrapeso, no qual é o judiciário quem no final determina o que se pode ou o que não se pode no Brasil. E aí ela traz isso tudo como exemplo de como se cai as grandes potências, mas a gente pode aplicar como se termina as democracias. Por isso, eu não concordo tanto com ela aqui, que essa é a forma em que cai as grandes potências. Ela bota golpe em câmera lenta. Há um desgaste progressivo das normas democráticas, sem golpe militar, mas com deterioração constante, paralisia institucional antes da crise visível, o Estado enfraquecido antes da explosão final. E aí dá o exemplo que foi assim que caiu o Império Romano e o Austro-Húngaro, concentração de poder e decadência administrativa, crises internas precederam colapso, autodestruição lenta acompanhada por crises sociais e políticas, tudo isso. Tá, se a gente falar na concentração de poder, é uma das características como se cai as grandes potências? Sim, mas essa concentração de poder até cair em Roma levou mais de 400 anos. E Estados Unidos, desde quando os Estados Unidos é um império? Desde quando os Estados Unidos é a grande potência mundial? Se falamos que os Estados Unidos ele ascende a nível mundial com o final da Segunda Guerra Mundial e ali a partir de 44 com as decisões de Bretton Woods, ele passa a comandar o sistema financeiro mundial. Com o final da Segunda Guerra ele passa a ser o principal, digamos, uma das principais potências militares. Só que no final da Segunda Guerra Mundial ele cria essas bases, mas ele não manda no mundo sozinho. Os Estados Unidos não está mandando no mundo sozinho. E quem ele vai ter do outro lado? Vai ter do outro lado justamente a União Soviética. Então, durante 1945 até 1991, há uma briga entre duas potências. Por isso temos o costume de dizer que esse período é conhecido como período bipolar, tem duas potências brigando. Agora sim, em 1991, quando cai a União Soviética, aí nós temos a elevação dos Estados Unidos como a grande potência mundial, ou esse grande império mundial, que vai
está mandando em todo mundo, que vai estar interferindo em todo mundo, horas de forma direta, horas de formas através das suas organizações, dos seus organismos, dos organismos mundiais, muitas vezes criado pelo próprio Estados Unidos, como é o caso da ONU, ou talvez de outras formas, como faz o Trump atualmente. Isso não impede que ele continue sendo a grande potência mundial. Ah, mas o mundo agora é multipolar, foi o que os BRICS disseram lá no acordo dos BRICS agora aqui no Brasil, foi o que o Lula colocou lá. Eu acho que isso é mais intenção do que realidade. Os Estados Unidos são o país que mais tem bases espalhadas por todo mundo. Não tem nenhum país que chega a ter metade. Se reunir as bases militares de todos os outros países espalhados pelo mundo, não dá metade, não dá 20% do que os Estados Unidos têm espalhado pelo mundo. A Rússia desafia os Estados Unidos militarmente, enquanto a China desafia os Estados Unidos economicamente. Beleza. Mas passaram ele? Não, não passaram. A Rússia tem dificuldade lá na guerra com a Ucrânia. A China tenta chegar a nível no PIB, no tamanho dos Estados Unidos, mas ainda não passou os Estados Unidos. Então, tem dificuldade também no seu crescimento. E será que os Estados Unidos vai deixar que passe? Quando o Japão chegou perto de passar, não conseguiu. Eu vejo uma ordem atual unimultipolar. Por quê? Porque os Estados Unidos continua sendo essa principal potência, com algumas outras grandes potências, como Rússia e China, o desafiando, assim como Cartago desafiou os romanos, mas passar, não sei. Porque se falamos de uma era, ou de uma época em que o Império Americano, o Império Yankee está mandando em tudo, nós contamos apenas desde 1991 até aqui. São 34 anos, é muito pouco. É claro que teve impérios que duraram muito pouco, mas os Estados Unidos tem uma estrutura para ser um império que dure muito mais anos. Muitos mais anos. E aí, o que você acha? Está em queda? Tem razão aqui? A queda dos Estados Unidos? Eu não sei. E só porque... Não, imaginemos. Por mais que os Estados Unidos foi uma democracia por mais de 200 anos, se ele deixa de ser uma democracia, não significa que ele caiu. Ele só se transformou, assim como o Império Romano, quando deixa de ser uma república, ele continua tendo um Senado, continua tendo os tribunos da plebe, continua tendo a participação, de uma certa forma, da plebe popular, mas quem manda de fato é o imperador. Imperator. No entanto, continuou expandindo os seus domínios. Continuou sendo o grande império. Deixa aí nos comentários o que você acha. Sou o professor aqui, Gessé Santiago. Vou deixar aqui os vídeos dos BRICS, onde eles falam que o mundo é multipolar, tudo isso daí. E te vejo lá nesse próximo vídeo. Até mais.